de tudo que você pode falar a meu respeito, o que efetivamente me agrada é você me chamar de professor, porque é isso que eu realmente gosto e é isso que eu realmente sou. Eu trabalho por conta dos boletos, né? Enfim, os vencedores, eles sempre vencem. Então, por conta dos boletos, a gente trabalha, mas o que eu gosto de fazer na vida é realmente ser professor. Existe um padrão internacional de regulação, né? Existem os princípios que são colocados para todos os reguladores, mas ao fim e ao cabo, a regulação ela serve para atender uma comunidade. A moeda é um token, né? A ficha de pôquer é um token, a ficha de fliperama, para aqueles que são matusalenials como eu, vão saber o que era uma ficha de fliperama, ou uma ficha de orelhão, que aí só os matusalenials vão saber o que é. Aquilo é um token, ele representa um valor. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um SOS Bacen. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial. Muito especial, que a gente... Na verdade, sim, eu ia dispensar apresentações, mas não, né? Não vamos fazer isso com o nosso convidado, que é um economista, que mestre em finanças pela FGV, assim, trabalhou anos e anos no Banco Central, já foi para Harvard, já fez, enfim, inúmeras coisas dentro de regulação com o Banco Central. Ele vai contar todas as histórias pra gente hoje aqui, todos os segredos por os que podem. Exato. Ele vai colocar uma fofoquinha ou outra, né, de corredor, os bastidores, eu acho que ele pode contar pra gente, que é o professor Fábio Lacerda. Além de tudo, ele ainda passa a sabedoria dele para as pessoas, dando aula, né? O Fábio ícone Lacerda, do nosso mercado, né? Ícone do nosso mercado. Eu não estou me reconhecendo. Bom, em primeiro lugar, olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem for acompanhar esse podcast noutra hora. Em primeiríssimo lugar, muitíssimo obrigado pelo gentil convite de estar aqui. É uma alegria enorme, né? E assim, de tudo que você pode falar a meu respeito, o que efetivamente me agrada é você me chamar de professor, porque é isso que eu realmente gosto e é isso que eu realmente sou. Eu trabalho por conta dos boletos, né? Enfim, os vencedores, eles sempre vencem. Então, por conta dos boletos, a gente trabalha, mas o que eu gosto de fazer na vida é realmente ser professor, compartilhar tudo que a vida entregou. Acho que isso é o que me faz feliz realmente. E, de fato, até mesmo na minha atuação como professor, é claro que você entrega o que você tem, né? E o que eu tenho não foi conquistado apenas num banco de escola, né? Mas fundamentalmente numa experiência de vida, numa experiência profissional. De fato, eu passei 28 anos no Banco Central, fundamentalmente nesse pilar da estabilidade financeira. Já atuei na área de autorizações, na área de regulação, na supervisão de cooperativas, de IPs, de bancos, de riscos, especializado em riscos, e concluí minha carreira na área de resolução, né, fazendo uma coisa que pouca gente sabe o que é, tentando fazer planos de resolução dos bancos sistemicamente importantes. Meu Deus do céu. Basicamente, se o Itaú quebrar, o que a gente vai fazer no país, além de ajoelhar e pedir a Deus um milagre? Meu Deus, ainda bem que existem pessoas que pensam nisso, né? Nossa, nem imaginava que tinha esse tipo de estudo. Pois é, o plano de recuperação os bancos fazem, o de resolução hoje o Banco Central é quem faz, que é basicamente isso, como que o Estado brasileiro, mais do que o Banco Central, vai se portar numa situação de efetiva ameaça à estabilidade financeira, caso um dos bancos sistemicamente importantes venha a ter dificuldade. Assim, é um trabalho fantástico e horroroso ao mesmo tempo, porque isso é aquele evento de altíssima severidade, mas graças a Deus de baixíssima probabilidade de ocorrência. Olha só. Nossa, que legal. E você dá aula onde e do quê? Boa pergunta. Eu não suporto quando me perguntam isso. Porque o que na verdade eu digo você não pergunta qual é o hospital que o médico trabalha, você simplesmente diz que ele é médico e pronto. E assim eu vejo como professor. Na prática, hoje, quando eu saí do Banco Central no ano passado, hoje eu sou sócio na KPMG Brasil. E quando eu entrei na KPMG, até em função desse novo, eu larguei tudo que eu tinha. Né? Hoje eu faço bicos como professor. Mas, enfim, eu ainda dou aulas na Blockchain Academy. A criptoeconomia é uma das minhas paixões do ponto de vista intelectual. Agora vou ministrar um curso também pela FGV.
em parceria com a BBC, um curso de New Bankers, exatamente para discutir com profissionais do mercado um pouco disso que vocês discutem nesse podcast. Né? A minha primeira disciplina vai ser regulação. Né? Quer dizer, então, é apresentar esse mundo da regulação para quem está no mercado e essa visão ampla, né, de quem é Banco Central, quem é Conselho Monetário Nacional, quem é CVM, que tipo de objetivos estão por trás de cada tipo de regulação, o que é a regulação prudencial, o que é a regulação de conduta, por que fazer essa intervenção regulatória aqui ou acolá, estressando muito aquele conceito, né, que eu sempre brinco. Eu às vezes sugeria aos nossos colegas do Departamento de Regulação, da área de normas do Banco Central, para colocar uma tarja vermelha na tela do computador. Né? Intervenção regulatória, aprecie com moderação. Porque toda e qualquer regulação é uma intervenção, né? A mão grande do Estado que avança na iniciativa privada para dizer o que pode, o que não pode, para efetivamente impor limites acima de tudo, né? Ordenar algo que é, por natureza, razoavelmente caótico. Então, é um pouco disso, né? Os porquês de cada coisa, entender um pouco da cabeça do regulador, quais são os teus objetivos de política pública, o que te motiva, né? Que tipo de... e aí um pouco de causos, né, Mariana, que a gente falava agora há pouco. Um dos drivers da regulação são as lições aprendidas com o passado. Né? Quer com dizer, certeza. Hoje, se a gente discute Basileia 3, Basileia 2,5, 3, 4, em função de tudo aquilo que a gente aprendeu com a crise financeira global de 2007, 2008. Então, as crises nos fazem agir também, as lições do passado. Né? E é muito interessante hoje, como eu vivi 28 anos nesse mercado, nesse meio, hoje eu vejo uma determinada regulação, isso está relacionado com aquilo, isso aconteceu por causa daquilo. E é muito interessante isso. Né? Um caso que eu até compartilhava esses dias com os colegas da KPMG. Vocês lembram que recentemente teve aquele caso do Silicon Valley Bank lá nos Estados Unidos, né? E o que foi aquilo? Foi fundamentalmente a materialização do risco de taxa de juros na carteira bancária. Ou seja, ativos que não estavam registrados a valor de mercado, mas que tinham um valor de mercado muito abaixo do valor dos livros e que por uma circunstância, por uma conjuntura, precisaram ser liquidados, realizados, vendidos, e aí você teve uma apropriação da perda que estava embutida naqueles ativos. Isso é um conceito que o Banco Central já vem trabalhando na regulação há alguns anos, que é o conceito do IRRBB, risco de taxa de juros da carteira bancária. Eu vi aquilo acontecer, lembrei do IRBB, comentei com alguns colegas. Meses depois, o Banco Central começa a apertar os bancos e tentar verificar com os bancos como é que está a gestão do risco de taxa de juros da carteira bancária. As coisas são conectadas. Então, quando a gente vê algo, a gente, isso vai dar naquilo, ok, né? E eu acho que é um pouco disso, né, que em sala de aula eu tento transmitir para as pessoas um pouco daquilo que eu vivi, daquilo que eu aprendi vivendo e estudando para viver, porque a gente não consegue viver hoje em dia nesse mercado sem estar constantemente estudando e se atualizando. Com certeza. Não, já estou convencida. Eu vou fazer. As inscrições já estão abertas? Era a minha próxima pergunta. Graças a Deus, a primeira turma a gente já fechou. Nossa, que pena. Mas não, com certeza na próxima eu vou estar. Mas assim, eu acho que o professor, quem tem o dom da oratória, que eu acho que é o caso do professor Fábio Lacerda, ele sempre vai ser um professor, independente de onde ele estiver. Então, a forma da clareza, né, de explicar as coisas, assim, é diferente. Exato. E eu acho que a paixão que você transmite também em tudo que você coloca, a clareza, a forma, a didática, a profundidade e a comparação, que eu acho que é a coisa mais rica, que traz pra gente esse dinamismo. Você consegue fazer analogias que a gente nunca imaginaria que um regulador com 28 anos de cadeira de Banco Central, que passou por vários tipos de Banco Central. Sim. Banco Central ou bancos centrais? Várias áreas do Banco Central, né? Eu acho que é isso mesmo. Foram diferentes bancos centrais dentro do mesmo Banco Central do Brasil. Eu acho que é isso mesmo. E eu acho que traz uma dinâmica
você traz pra gente essa leveza de, então, quer dizer que, eu acho que é interessantíssimo quando você faz analogias, inclusive com Inquisição, com não sei o quê. Eu fico, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, que são os filósofos que fazem isso, essas comparações. Então, para mim, quando você traz qualquer tipo de debate numa mesa, eu me sinto numa fogueira, conversando com as pessoas, e você vai ali alimentando o debate e as discussões, colocando um pouquinho de lenha aqui, para ver até que limite vai aquela discussão. Enfim, se eu falar aqui... Fã de carteirinha. Muito fã mesmo. Bom, e aí... Assim, a gente tem o nosso podcast dessa primeira temporada, a gente fala sobre os 10 anos de regulação da 12865, então a gente quer trazer para o nosso público o que aconteceu durante esses 10 anos Meu e etc. Deus, tem só podcast para isso? 100 anos em 10. 100 anos e 10. E uma das perguntas principais que a gente está fazendo para todo mundo é: o que você estava fazendo há 10 anos? Há 10 anos, em 2013, meu Deus, 2013, naquela época eu já tinha voltado para a área de supervisão bancária, fazendo supervisão especializada de riscos, né? E o Banco Central do Brasil tem uma experiência que eu acho muito curiosa e que eu lembro de já ter compartilhado em fóruns internacionais, e os caras ficaram achando fantástico. A nossa área de regulação, antes de encaminhar uma proposta de regulação para audiências públicas ou audiências restritas, ela chama a supervisão para conversar, né? Então, os supervisores, eles participam do processo de elaboração das normas, basicamente para emprestar ao regulador aquela visão específica da área de supervisão. Ou seja, gente, isso daqui tem tudo para dar errado, não vale a pena ir nesse caminho. Olha, se você escrever dessa forma, as pessoas não vão entender isso, vão entender aquilo. Esse tipo de dispositivo regulatório, se você introduzir, os caras vão usar para fazer esse, aquele tipo de safadeza, entende? Então, essa interação da área de supervisão, né, que praticamente é autorizada pela área de regulação a construir a 4 mãos os normativos, eu acho isso muito rico, né? Então, em certa medida, eu tive essa felicidade no Banco Central do Brasil de participar também do processo de construção de algumas normas absurdamente relevantes. Eu estava lá discutindo a norma de gestão integrada de riscos, a norma de segurança cibernética. Eu participei desse processo. E isso foi algo que, em certa medida, foi ainda mais rico nesse período que você fala. De fato, quando eu comentei que a gente tem alguns bancos centrais ao longo da história, é isso mesmo, né? Recentemente eu escrevi um artigo sobre essa intervenção regulatória associada a inovações tecnológicas, e uma das coisas que eu fiz foi um pouco de arqueologia regulatória. Eu fui buscar a regulação do microfilme, da década de 80. Olha só. Na regulação do microfilme, um dos dispositivos que ainda está, né, porque ele ainda está em vigor, é que antes de microfilmar você tem que retirar os grampos e clipes de papel. Eu disse, caramba, isso já foi regulação do Banco Central. Caramba! Percebe a mudança conceitual que você teve de sair dessa regra detalhada e prescritiva para algo que sim, ainda tem um componente de prescrição, né? Ainda é uma norma baseada em regras, ninguém discute isso, mas cada vez mais principiológica, cada vez mais trazendo os conceitos, porque não dá para você regular inovação, né? Sendo absurdamente prescritivo, você tem que ser principiológico. Se engessa, né? Engessa completamente. E você não atinge o menor e o maior, não tem como ter uma regra igual para eles, né? Isso. Assim, já que você disse que gosta das analogias, eu gosto muito da analogia com o Rio Pinheiros aqui de São Paulo, né? A gente está acostumado a transitar pela Marginal Pinheiros e ver aquele rio que segue um curso bem comportadinho, né? É curiosíssimo quando você olha os mapas históricos, né? E você vê em cima desse curso atual qual era o curso original, né? do Rio Pinheiros. Ele literalmente serpenteava, ele era cheio de curvas, né? E ele foi, de algum modo, trazido para um leito regular. Eles regularam o leito do rio
em benefício da comunidade, para gerar energia, para viabilizar o assentamento, né, o empreendimento imobiliário, etc. E eu acho que isso é um pouco do trabalho da regulação. Ela não elimina o rio, ela deixa o rio fluir, continuar fluindo, mas ela estabelece limites que são, em última análise, benéficos para toda a comunidade, para toda a sociedade. E isso é o desafio, né, de como regular o curso desse rio da inovação, mantendo a sua essência de rio, mas, ao mesmo tempo, trazendo potencializando o benefício que esse rio pode trazer para a comunidade e, ao mesmo tempo, trabalhando os riscos. Porque um dos motivos era, gente, ninguém aguenta tanta enchente aqui que incomoda todo o pessoal. Então, quando eu entro com essa atividade de regular o curso do rio, eu termino também mitigando os riscos. Então, esse desafio de potencializar benefícios e mitigar riscos, quando você regula a inovação, e isso é o que aconteceu nos últimos 10 anos, né? De 2013 para cá. É só isso. Só isso. Olhando assim no retrovisor, você acha que lá atrás, vocês imaginavam que aconteceria tudo dessa forma tão veloz? Assim, num português muito claro, nem a pau Juvenal. Não. Nem a pau Juvenal. Não tinha nada que vocês falaram, pode ser que a gente vá por esse caminho e chegue nesse... Pelo contrário, Lourdes. Pelo contrário. Primeiro, você está falando de 2013. Eu estava lá em 2010, quando o Banco Central recebeu na mão o primeiro caso de fintech de crédito do Brasil, que foi a Fairplace. Sim. Que terminou tomando... o Banco Central determinou a cessação da prática, né, instaurou o processo administrativo sancionador e ainda fez comunicação de crime ao Ministério Público. Isso em 2010, 2011. Foi. Não é? Gente, aquilo era o Banco Central daquela época. Né? Eu lembro a primeira vez que chegou para a gente, nessa época eu já estava na supervisão, a proposta de norma de digitalização de documentos, etc., que veio bem, eu diria, no nascedouro de todo esse processo. Eu vi colega da supervisão pulando dessa altura e dizendo, mas como assim? Eu não vou ter um contrato em papel, com assinatura, com caneta BIC para olhar? Como é que eu vou fazer meu trabalho? Como eu vou saber que realmente é o fulano que está assinando? Como eu vou fazer meu trabalho? Então, na verdade, assim, todo aquele processo da criação da conta digital, com o Banco Original, né, o Banco Original lançando a conta digital antes mesmo do Banco Central ter soltado a regulação e, por conta disso, ter que ficar mandando motoboy para levar cartão de autógrafo para o cliente que estava abrindo a conta digital, porque assim era a norma naquele momento, a Resolução 2025. Então, assim, foi muita mudança em muito pouco tempo na cabeça de pessoas que têm um perfil mais conservador. Eu digo sempre, quem quer ser inovador, empreendedor, não presta concurso público, vai empreender, abre sua startup, entendeu? Quer dizer, o perfil do servidor público é um perfil de maior conservadorismo. Na cabeça dessas pessoas, você jogar toda essa onda de inovação e dizer, gente, a gente não apenas tem que apoiar, mas a gente tem que incentivar. Quando você acha que foi essa mudança do Banco Central? Porque hoje a gente tem atualmente a gente vê essas consultas públicas, Drex, Pix, tudo que a gente tem hoje, que você vê esse incentivo de fato ao mercado, né? Vamos inovar, tragam novos produtos, vamos pensar juntos. Sim. Eu acho que esse foi um aprendizado e isso realmente mudou, né, eu diria, a postura do Banco Central nos últimos 10 anos. É claro que eu falava do driver, né, da regulação que vem das lições aprendidas da crise. Mas você tem outros drivers importantes, né? Um deles, por exemplo, a experiência internacional, né? Eu digo sempre que a gente tem a Federação Brasileira de Bancos, a Associação Brasileira de Bancos Comerciais, a Associação Brasileira de Bancos Internacionais, mas a gente não tem a Federação Brasileira de Bancos Centrais, porque o Banco Central é único no Brasil. Então, o Banco Central termina se inserindo nessa comunidade internacional de regulação e supervisão, fundamentalmente em torno de Basileia, né, do Comitê da Basileia. Aquilo ali é um pouco a nossa Roma, a nossa Meca, em termos de regulação, tanto de pagamentos quanto regulação prudencial de bancos, com o Comitê da Basileia em bancos e o CPMI para pagamentos. Então, um pouco dessa questão do contexto internacional traz muita repercussão no Brasil.
o Banco Central participando de fóruns internacionais, e ele participa de todos os mais relevantes, e percebendo o que acontece em outras jurisdições, os movimentos que acontecem em outras jurisdições, que terminam acontecendo também nos nossos mercados, vendo como as outras jurisdições tratam essas inovações e tentando, acima de tudo, e aqui é um grande mérito do Banco Central, tropicalizar, não transplantar regulações que foram feitas para outras realidades, mas se inspirar nessas outras realidades e adaptá-las à nossa própria realidade nacional. Então, tem um pouco disso, né, da questão, eu diria, desse ambiente internacional de reguladores lidando com a inovação. E, é claro, né, um outro driver é a participação do mercado, dos agentes privados, né? E isso foi uma inovação importantíssima do Banco Central. Vocês duas são advogadas e eu sou de um tempo em que o Banco Central não dialogava com advogados. O Banco Central dizia, não, eu só dialogo com as entidades reguladas, com os prestadores de serviços, não. Ele não se abria a conversar com os advogados. Alguns ainda acontece assim. Mas é uma minoria, é uma minoria. O Banco Central, como instituição, ele é aberto à sociedade. Eu acho que, assim, o Pix foi uma grande experiência nesse sentido. O Pix é o sucesso global que ele de fato é. Claro, o Banco Central tem muitíssimos méritos, mas eu acho que talvez o principal mérito do Banco Central na construção do Pix foi ter aberto a casa para dialogar com todo mundo. Sim. O Fórum Pix foi uma das coisas mais fantásticas que eu já vi nesse país em termos de regulação. Sim. E eu brinco, há determinadas coisas do Pix que eu vejo as impressões digitais de pessoas que eu conheço no mercado. Isso daqui foi o fulano que naquela reunião trouxe essa questão. O Banco Central nunca tinha pensado nisso. Né? E foi o mercado que trouxe. Então, essa abertura para a interação com os agentes privados, os agentes do mercado, foi outro aspecto importantíssimo nessa mudança, eu diria, de postura do nosso regulador financeiro. Tá? Eu acho interessantíssimo. Assim, eu não consegui ainda entender exatamente o período, mas eu imagino que seja por volta de 2017 que o Banco Central começou a permitir... Foi antes disso. Um pouquinho antes, né? Foi. Permitir que esse diálogo fosse um pouco mais aberto. Uhum. E eu acho que ali começou a se gerar uma relação de confiança. Na medida que a confiança foi se estabelecendo, aí eu acho que teve a quebra de fato, de vários conceitos que tinham antes, internos e tal, de processos só pode falar com esse e esse protocolo, ou com aquele e aquele protocolo. Hoje em dia, imagina, eu acho que até é difícil a gente chegar para algum regulador com algum tipo de formalidade, ou algum tipo de, enfim. Você tem vários GTs, né? No fórum, a participação realmente é muito maior. E eu não sei se as IPs, o fato do mercado ter ficado maior, né? Tem novos entrantes e entrantes que não estavam acostumados também com uma regulação pesada, né? Então, acho que também fez talvez motivou, precisamos conversar mais e entender esses novos entrantes, esse novo mercado, né? Porque o mercado mudou drasticamente, né, nesse período. Sim, mas, de novo, né, Mariana, eu vou trazer a analogia do Rio, né? Quer dizer, o curso do Rio ele foi regulado, entende? Em benefício da sociedade. E veja que essa questão da participação, da interação do Banco Central com os agentes de mercado, ela não vai só no momento da norma inicial, né? Vamos lá, como você teve lá, já que você mencionou 2017, você teve a incorporação das fintechs de crédito no perímetro regulatório com as SCDs e SCPs, né? Você teve a norma de segurança cibernética. É claro que nesses momentos de inovação na regulação, de criação do novo, é preciso um tipo de interação muito diferenciado, porque o Banco Central precisa entender aquela realidade. Como hoje em dia, por exemplo, o Banco Central tem feito um diálogo muito profícuo, muito interessante com o ecossistema de cripto, né? Sim. A criptoeconomia. Está sendo muito rica a interação do Banco Central com os agentes da criptoeconomia. Mas isso não para aí. Você precisa continuar fazendo isso, porque a regulação ela vai precisando ser ajustada, inclusive para conter excessos. Então, você vai ver, por exemplo, a Resolução 269, que já começa a tratar o Bank as a Service com algum cuidado e dizer, olha, gente, talvez aqui a gente tenha ido um pouco longe demais. Você tem todo esse movimento agora
de regulação e de ação de supervisão relacionada com a prevenção de fraudes, porque disse, olha, fantástico, com todas essas IPs, as contas de pagamento, os bancos digitais que não são bancos, a gente abriu a bancarização do mercado brasileiro. O Brasil ele foi destaque no Global Financial Inclusion Index do Banco Mundial. É um dos poucos países no mundo que cresceu 2 dígitos nos últimos 5 anos em termos de bancarização. Mérito das IPs, mérito da regulação que abriu as portas do mercado financeiro para as contas de pagamento para os bancos digitais. Mas, por outro lado, você está tendo uma fragilização do onboarding, né, na captura do cliente, e isso associado a um grande movimento também de vazamento de informações que a gente teve nos últimos anos, né, antes da LGPD, inclusive, né, mega vazamentos no Brasil, inclusive de bases públicas, com muito roubo de identidade. Isso viabiliza fraude. Então, o Banco Central já começa a apertar regulação e supervisão sobre os novos entrantes, para dizer, gente, na boa, né? Ok, vocês entraram na festa, a gente abriu as portas, abriu os portões, mas todo mundo entrou aqui. Mas vamos lá, você não pode também subir na mesa e ficar tomando cerveja e gritando e fazendo show de Beyoncé, né? Então, vamos lá. A mudança na supervisão, ela tá nítida, né? Mas tem que ser. Assim, regulação sozinha não serve de nada, né? A regulação ela só é efetiva quando ela está no tripé. Tem que ter regulação, tem que ter supervisão, tem que ter punição, tem que ter sanção, né? Então, o Banco Central é muito consciente sobre a importância desse tripé. Só soltar a regulação não vai resolver nenhum dos nossos problemas. Você tem que dizer qual é a regra, verificar se todo mundo está cumprindo a regra e, sim, dar uma pancada na cabeça de quem não está cumprindo, né? Seja por desconhecimento ou por má fé. Né? Então, esse é o tripé. E é isso que o Banco Central tem feito. E aí, de novo, né, o Banco Central é muito exaltado na parte de regulação. Eu acho que a gente tem que exaltar o Banco Central na área de supervisão sempre, né, porque estão fazendo cada vez mais com cada vez menos. É verdade? Né? Cada vez menos. E estão tentando inovar. Estão inovando nas ferramentas, né? No uso da tecnologia para o monitoramento adequado desse sistema, desse universo fiscalizável que só cresce com um quadro de pessoas que só bem diminui. Reduzido, pois é. Assim, você comentou sobre criptoeconomia, enfim. Você acha que seria a nova fase? Eu acho que o marco lá da 12865 foi uma fase. Você acha que a gente está numa fase 2 com a entrada de cripto na discussão do Banco Central? Eu espero em 2032 estar vindo participar de um podcast. Bom, 2032 é legal, né? Porque aí a gente já coloca mais tempo de vida para a gente. Mas 2032 vão ser os 10 anos da 14478, né? O marco legal das criptos, né? Dos criptoativos. Eu realmente acredito nisso. Né? E eu costumo brincar dizendo que ser professor é dominar a arte de reciclar slides, né? E eu faço essa brincadeira porque eu sempre chamo a atenção que existe um slide que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central atual, ele repete em todas as apresentações em que ele vai falar do Real Digital, que é um slide em que ele faz a seguinte provocação: qual é o verdadeiro debate? Ele diz, o verdadeiro debate está relacionado com a tokenização da economia. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não estou tokenizando a moeda fiduciária, eu não estou propondo tokenizar o real, que isso é, em última análise, o real digital, por diletantismo, porque eu acho isso chique, ou porque eu quero estar comparável com outros países. Eu estou fazendo isso porque a moeda é meio, ela não é um fim em si mesma, ela é um meio para viabilizar a liquidação financeira de transações. Ora, se as transações estão sendo cursadas no ambiente blockchain, nada mais coerente do ponto de vista de eficiência econômica que você leve a moeda para o mesmo ambiente. Então, o Roberto Campos Neto chama a atenção disso. A economia está tokenizando. E quando ele vai desenvolver o projeto, o piloto do Real Digital, o que ele faz? Do Drex, né? Ele faz a liquidação financeira de uma negociação com ativos financeiros, com título público federal. Selic participa. Né? Então, sim, eu acho que a gente está no início de um novo tempo. Que a gente, um pouco como você perguntou, há 10 anos atrás, vocês tinham noção do que ia acontecer? Nenhuma.
hoje a gente consegue vislumbrar o que vai acontecer nos próximos 10 anos? A resposta é exatamente a mesma, nem a pau Juvenal. Não. Porque assim, o potencial de transformação aqui é muito significativo, e talvez menos para os bancos e mais para o setor de pagamentos. Porque se você pensar bem, você tinha um setor de pagamentos baseado em rails tradicionais, né? Os rails de pagamentos nos arranjos de cartão de crédito, nos sistemas de transferências internacionais de recursos. Eram rails tradicionais que já estavam conosco há décadas. Sim. De repente o Banco Central cria um Pix, que é um novo rail, que sai desse rail de cartão de crédito nas transações domésticas. Ele vai criar um novo rail, né, uma nova trilha de pagamentos, que é o pagamento no blockchain, a transação financeira no blockchain, com um potencial de redução de intermediários bastante significativo. Então, gente, o que eu digo sempre é, o setor de pagamentos, mais do que qualquer outro, tem que estar atento ao que está acontecendo e ao que pode acontecer, porque transformações muito profundas nos seus modelos de negócios podem acontecer nos próximos 10, 15, 20 anos. Uau! Você acha que essa criptoeconomia ela vai acabar virando a nossa economia tradicional? É uma possibilidade. Daqui a alguns... É uma possibilidade, porque ela é mais inteligente, né? Eu diria que ela é mais eficiente do ponto de vista macroeconômico. Ela é mais eficiente, ela traz mais segurança, traz mais agilidade. Né? Reduz o número de intermediários, portanto, se reduz o número de intermediários, você tende a ter um impacto sobre preço. E ela globaliza os mercados. Em última análise, eu gosto sempre de citar o exemplo da tokenização do carro de Velozes e Furiosos filmado no Japão. Né? Lá pela lei japonesa, isso é um item colecionável que só pode ser negociado 10 anos depois. Os caras tokenizaram aquilo antes dos 10 anos e começaram a vender esses tokens pelo globo todo, inclusive investidor brasileiro comprando o token do carro de Velozes e Furiosos no Japão, esperando a sua valorização nesses 10 anos. E aí, de novo, é um investidor brasileiro. Quer dizer, quando você tokeniza o passe do jogador do Vasco ou o precatório, você possibilita que o japonês venha fazer compra de passe de jogador do Vasco. Né? Por mais incrível que isso possa parecer, e aqui nenhuma brincadeira com os vascaínos, podem dizer. Tá certo? Aliás, no final a gente tem uma pergunta interessantíssima sobre o Vasco. Não sobre o Vasco, mas, bom, enfim, a gente tivemos algumas informações de um colega seu antigo, que ele falou, pergunte isso, e a gente faremos essa pergunta no final. Nossa, interessante. Mas o que é, no final, a criptoeconomia? Na sua visão, assim, o que é a criptoeconomia? Bom, a criptoeconomia ela é fundamentalmente um conceito, né, que se baseia nessa utilização combinada de criptografia, registros distribuídos, né, o conceito do DLT, do Distributed Ledger Technology, que é o blockchain que a gente conhece. O blockchain é um DLT, né, uma tecnologia de registro distribuído. E fundamentalmente trabalhando um conceito que em economia é muito basilar, que é o conceito do token, da representação de algo. A moeda é um token, né? A ficha de pôquer é um token, a ficha de fliperama, para aqueles que são matusalenials como eu, vão saber o que era uma ficha de fliperama, ou uma ficha de orelhão, que aí só os matusalenials vão saber o que é. Aquilo é um token, ele representa um valor. Né? Então, a criptoeconomia é isso, é você trabalhar de forma combinada tecnologia, economia, criptografia, matemática, ciência da computação, enfim. É isso. Então, basicamente, falar da criptoeconomia é falar dessa nova economia ou dessa nova forma de realizar e liquidar transações econômicas entre agentes econômicos num ambiente virtual que se baseia em criptografia e registro distribuído. Né? Em linhas gerais, muito gerais, seria isso. Né? E aí as pessoas me perguntam assim, mas o que é exatamente esse DLT, esse blockchain? Eu digo, cara, é muito simples. Você já viu o seu extrato no banco? Já? Pois é. O que é o teu extrato no banco? É o registro que está numa base de dados de controle centralizado, que é o banco. O meu extrato do Banco do Brasil é um espelho dos registros que estão nos computadores do Banco do Brasil e só o Banco do Brasil tem acesso. Aí o que é o meu saldo de bitcoins?
nada mais é do que o meu extrato, que está não numa única instituição, mas que está aberto em toda a internet, é o conceito do DLT não permissionado, é público, está em toda a internet e é exatamente em toda a rede, internet é complicado, em toda a rede, e é exatamente por isso que lá eu não me identifico pelo meu nome e CPF, e sim por uma chave. Lá eu não sou o Fábio Lacerda Carneiro com esse CPF, lá eu sou um hash, lá eu sou uma chave criptográfica. É por isso que o meu registro está aberto para todo mundo. E todo mundo consegue, identificando a minha chave, sabendo que sou eu, fazer a movimentação e o registro do meu extrato. Todos os nós validadores fazem isso. Todos. No meu extrato, só o Banco do Brasil mexe. No meu extrato de bitcoins, qualquer nó validador pelo mundo afora pode fazer esse registro, na verdade, faz esse registro. A mesma coisa vai acontecer com o Real Digital, que está baseado... O Drex, desculpa, ainda não me habituei com o novo nome. O Drex vai fazer, só que não numa rede não permissionada, vai fazer numa rede permissionada, é como se fosse um blockchain, que é um clube fechado. Ao invés de ser um piscinão de Ramos, é uma piscina do Clube Pinheiros ou do Paulistano. Tá. Entendeu? Que só aquele pequeno grupo de participantes vai poder acessar, que é basicamente a rede permissionada, o DLT permissionado, que vai ser governado pelo Banco Central com a participação de nós validadores, de entidades que também vão fazer registros e validar aquele registro, que são as instituições financeiras reguladas. Você acha que isso daria mais segurança comparado às pessoas que, né, têm medo, têm algum receio, né, que não conhecem tão bem esse mundo cripto, né, e tem um pouco de receio desse mar aberto? Então aqui com o Drex eu vou conseguir atingir um número maior de pessoas porque tem o Banco Central por trás, tem instituições. Não tenha dúvida que traz mais credibilidade. Não tenha dúvida. E o que às vezes eu brinco é que o Drex é uma grande iniciativa de mudar muito para deixar tudo como está. Né? Tá mudando muita coisa, mas na essência vai ficar tudo como está. Vai ser o mesmo sistema monetário de sempre, com o Banco Central, bancos e instituições de pagamento atuando como prestadores de serviços na liquidação financeira, na movimentação financeira. Então, sim, ele vai entrar no mundo novo, preservando a estrutura de poder e de governança do mundo velho, que é o que a gente tem hoje. Então, eu realmente acredito que você está certa. Vai trazer mais credibilidade, vai ter a chancela do Banco Central. Você não vai estar lidando com um Bitcoin que não tem ninguém por trás, não tem a quem você reclamar, que se você for roubado na sua chave, você perde todo o seu patrimônio. Você vai estar lidando com algo que é parecido, muito parecido com o que você tem hoje. E consegue, então, atingir mais gente. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E a ideia do Banco Central, eu acho que o Banco Central está fazendo esse projeto de uma forma acelerada, mas muito cautelosa. Né? Muito cautelosa. Então, me agrada ver a cada semana uma nova palestra do Fábio Araújo, né? Que é o coordenador do projeto Real Digital lá no Banco Central. Porque a cada semana ele traz mais uma informação que eu disse, ele está certo, isso daqui é bom, isso é cautela, isso é interessante. Né? E eu acho que eles estão conduzindo muitíssimo bem esse projeto. Até as fake news, né, que eles trazem também, o que está no mercado e o que não é verdade. Né? E é um desafio muito grande para eles, por exemplo, quando eles dizem o Real Digital não é uma criptomoeda. Eu até brinco, mas na essência né? Porque ele está baseado na criptografia, etc. Mas eles não é, e a ideia de dizer não é exatamente isso. Gente, isso não é um Bitcoin, isso é a nossa moeda fiduciária, o nosso real da Lei 9.069, já que vocês são advogadas, o nosso real num formato diferente. Gosto muito quando o Fábio Araújo abre a exposição sobre o real digital para dizer o que é o real digital. É o real. Ponto. É o real que nós conhecemos. É a nota de R$20 que você tem na carteira, só que agora num formato diferente. Não é mais um papelzinho, né, com um mico, ou com uma onça, ou com um lobo-guará. Não é mais um pedaço de papel. Agora é um token, está dentro de um ambiente DLT, mas é o mesmo real. Não pensem que é diferente. É exatamente o mesmo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu tenho gostado da forma como o projeto vem sendo conduzido. E acima de tudo, com aquele aprendizado que foi feito no Pix, né, a riqueza do debate com a sociedade, da interação com os agentes,
Gosto muito quando alguém faz uma pergunta para o Fábio Araújo, isso já aconteceu no último evento do Lift Challenge lá em Brasília. Fizeram uma pergunta, Fábio, assim, assado. Eu disse, boa pergunta, é exatamente a pergunta que eu queria te fazer. Assim, eu achei aquilo fantástico, eu achei aquilo de uma hombridade, de uma integridade, de uma transparência absurda. O Banco Central dizendo, gente, eu não tenho todas as respostas, eu preciso da comunidade, né, que participa desse processo para construir essas respostas junto comigo, sabendo quais são os meus dramas, né? Eu acho que isso é importante. Assim, eu tenho dramas aqui a lidar. Eu estou preocupado com questão de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, esse pseudo-anonimato do Bitcoin não me agrada. Né? Então, a gente precisa identificar. Eu preciso prevenir a lavagem de dinheiro, não porque eu sou um burocrata chato, mas sim porque eu sou um brasileiro que precisa preservar essa comunidade. Então, combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo é, acima de tudo, proteger pessoas, é tirar o oxigênio do traficante de drogas, do traficante de armas, do corrupto, etc. Então, sim, eu preciso prevenir a lavagem de dinheiro. E eu tenho que construir esse negócio de uma forma tal que viabilize isso. Entende? Eu acho que essa interação é isso, é o regulador passando quais são os seus dramas, as suas preocupações, os seus objetivos de política pública, o mercado dizendo onde que ele enxerga potencialidades de negócios e a combinação, né, desse desejo de fazer negócios com a necessidade de fazê-los de forma segura para todos, dá um bom resultado. Nesses seus comentários me geraram dois insights. O primeiro comentário é com relação... Eu acho que você fez logo no começo uma reflexão sobre lá atrás, né, quando as pessoas se chocaram, quando... apresentaram documentos digitais e tal. Talvez o Drex seja essa disrupção. Não é mais o papel moeda. É a moeda tokenizada que a gente está comentando agora. Eu acho que aquilo, talvez a reação seja menor, porque, acima de tudo, e o Pix teve uma enorme contribuição para isso, o brasileiro está muitíssimo acostumado com o dinheiro digital. Com a moeda eletrônica. Com a moeda eletrônica, com dinheiro que não é materializado num pedaço de papel ou numa moedinha. Acho que o Pix deu esse salto. E o Pix é a pandemia, né? Acho que deu esse salto de... Eu acho que mais o Pix, né? Eu acho que porque o Pix aconteceu durante a pandemia. Então as coisas estão muito... E assim, a pandemia obrigou obviamente... as pessoas a usarem as transferências online. Gente, por exemplo, até bem pouco tempo atrás eu só usava dinheiro em espécie para fazer a contribuição na oferta na missa. Até que o nosso pároco colocou um adesivo com o Pix lá. Então, na hora do ofertório, eu puxo o celular e faço Pix. Eu já paguei flanelinha com Pix, eu já dei esmola com Pix. Né? Então, o Pix efetivamente trouxe o brasileiro para essa lógica do dinheiro digital, né? Do dinheiro eletrônico. E na prática, o Drex vai ser isso. É um dinheiro digital, né? uma representação eletrônica do dinheiro, como outro qualquer. E assim, mas o cidadão comum, vamos lá, o empacotador das compras no supermercado que recebe meu Pix, se ele amanhã ou depois, ao invés de receber Pix, receber Drex, qual é a diferença? Quer dizer, eu clico no interruptor e acendo a luz. Eu preciso saber se essa energia elétrica foi gerada por hidroelétrica, por energia eólica, por queima de carvão. Pouco me importa qual foi o processo utilizado para me entregar a energia que acendeu a minha lâmpada. Assim é com o dinheiro eletrônico. Para o cidadão comum, pouco importa se isso vem num Pix ou num token. Ele precisa pagar o pãozinho na padaria. Ponto. Né? Se você me entregar qualquer tecnologia que viabilize esse pagamento do pãozinho na padaria de uma forma rápida, segura, e com menor custo, mais eficiente, gente, tô dentro. Não preciso saber o que está por trás. Sim. E assim, eu concordo 100%. Mas me gerou também uma dúvida com relação, assim, quando você comenta sobre criptoeconomia, me vem na cabeça algo global. E aí, como é que o regulador fica nessa estrutura? Porque hoje a gente está a nível nacional. Todas as regulações falam, a nível nacional, blá, 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 blá. Como que a gente vai tratar uma regulação na criptoeconomia, num ambiente internacional, com reguladores que são regionais, né? E que você mesmo comentou, tem uma governança, um diálogo entre os bancos centrais, mas
vai ter um Banco Central único, você acha, assim? Não. Vamos lá. Eu acho que você está tocando num ponto muito importante que tem diferentes facetas aqui a serem destacadas. O primeiro deles em última análise, você consegue mapear todo esse, eu diria, esse movimento global em favor das CBDCs, né, das moedas digitais de bancos centrais, com a divulgação da Libra, né, do Facebook em 2019. Né? Então, o Facebook liderando um conjunto de 27, com ele 28, né, grandes empresas com grandes bases de clientes, diz: eu vou ter uma moeda, uma criptomoeda de emissão privada que vai circular no globo todo e vai ser estável, não vai ter a volatilidade que o Bitcoin tem, porque vai estar atrelada a uma cesta de ativos de primeiríssima linha. Né? Aquilo ali assombrou a comunidade internacional de bancos centrais e de reguladores, porque eles disseram: caramba, aqui apareceu um substituto bom para as minhas moedas. Então, o grande risco que estava sendo gerenciado ali pelos bancos centrais pelo mundo afora era o risco de substituição das moedas, de perda de soberania. Né? Sim, né? Porque ali é exatamente o termo que o Financial Stability Board cunhou na sequência, o Global Stablecoin. Uma stablecoin, uma criptomoeda de emissão privada, estável, quer dizer, sem a volatilidade do Bitcoin e de alcance global. Então, qual foi o movimento que os bancos centrais passaram a adotar a partir dali? Primeiro, eu vou incentivar os projetos locais de CBDC, de moeda digital de Banco Central. E segundo, eu vou trabalhar em uma rede global que permita uma troca dessas CBDCs que seja também eficiente e que viabilize essa utilização global, um pouco como o que o Facebook propunha, o que o consórcio Libra propunha lá em 2019. Então, esse é um primeiro caminho. É a CBDC aparecendo como uma reação dessas stablecoins ou dessas moedas de atuação global. Não é? Isso vai ser bem sucedido? Não sabemos ainda. Né? E assim, eu visualizo isso não só no caso brasileiro, como em muitos outros casos, é a estratégia do crowding out. Né? Quer dizer, eu estou entrando nesse mercado com um produto novo, que é o Drex, para meio que afastar do mercado todas as outras moedas que não sejam as minhas moedas de emissão estatal, na minha moeda de emissão estatal. Né? O conceito do Drex de varejo e do Drex de atacado, o Drex de atacado é aquele emitido pelo Banco Central. O Drex de varejo vai ser a tokenização de depósitos ou a tokenização de moeda eletrônica, né? O e-money token ou o deposit token. Mas que, de novo, é a mesma lógica. O depósito bancário, ele é teoricamente, uma moeda de emissão privada, mas totalmente lastreada na moeda fiduciária. Não é? O banco comercial, o captador de depósitos, ele é criador de moeda, é moeda bancária. Né? Mas isso é detalhe, desculpa, gente, isso é economês, esquece isso. Esquece, apaga da fita. Esse é um movimento. O outro movimento ok, mas veja que eles estão fazendo a estratégia do crowding out. Eles estão apresentando para a sociedade algo que teoricamente é melhor, mais seguro, mais confiável, como a Mariana comentou. Mas eles não estão proibindo o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda. Sim. Mas isso não quer dizer que eles vão deixar correr solto. Vai passar autorizado. Aí vai passar todo o processo de regulação, de supervisão, etc. Mas, de uma forma interessante, ele não vai regular a moeda, porque a moeda não tem dono. Ele vai regular o agente que usa a moeda, entende? O Bitcoin em si, ele não vai ser regulado por ninguém. A única regulação do Bitcoin é seu protocolo, seu white paper. Né? Aquela é a única regulação que o Bitcoin tem. O Bitcoin não pode ser regulado pelo Banco Central do Brasil, pelo Banco da Inglaterra ou qualquer outro. Né? Ele vai regular os agentes que operam nesse mercado, que é o conceito dos VASPs, né? Os Virtual Asset Service Providers, que a nossa lei traduziu literalmente como prestadores de serviços de ativos virtuais. Então, as exchanges, quem lida com custódia, não é? Todos esses serão regulados. Lógico que as relações privadas, né? Ou seja, se eu quiser usar a minha carteira de bitcoins para comprar qualquer coisa na internet, isso não necessariamente vai passar por um agente regulado. Isso vai continuar existindo. Né? As relações literalmente peer-to-peer, né? Ponta a ponta, pessoa a pessoa. E isso é mais difícil de regular.
Mas, de novo, aqui você tem grandes desafios. O desafio de prevenção à lavagem de dinheiro, do combate ao financiamento ao terrorismo, o desafio da questão até tributária, da evasão de divisas, e ainda assim também o desafio da perda de soberania monetária. Quer dizer, em alguns países que têm políticas monetárias, políticas econômicas menos confiáveis, menos críveis, as pessoas literalmente fogem para as criptomoedas de emissão privada. É como se eu dissesse, eu não confio na moeda que você, governo do meu país, está emitindo. E por isso eu vou para o Bitcoin, que não tem governo por trás. Isso não vai morrer, isso não vai acabar. Eu não acredito que o Bitcoin desapareça da face da Terra, pelo contrário. Eu acho que o movimento de CBDCs para alguns grupos da sociedade vai até estimular, em algum grau, a busca por moedas de emissão privada. Né? E aqui, até um pouco de questão de privacidade. Né? Que, assim, o Banco Central tem feito um esforço belíssimo de dizer, gente, não vai mudar nada em relação ao que você já tem hoje. Né? Eu achava engraçado quando eu estava no Banco Central, as pessoas falavam comigo como se eu pudesse apertar um botão e saber qual era o saldo que ela tinha em qualquer banco do Brasil. Não, gente, eu não tenho acesso a essa informação. Essa informação não está no Banco Central. Imagina. Não está no Banco Central. O Banco Central não tem esse nível de ingerência, né? de penetração na informação do agente privado. E com o Drex não vai mudar. O Banco Central tem feito muito esse trabalho de esclarecimento da sociedade. Gente, calma, não vai mudar. Quer dizer, isso que eu fiz até hoje, eu vou continuar fazendo, nem mais, nem menos. Né? Quer dizer, eu só vou efetivamente quebrar o sigilo bancário de alguém se houver uma decisão judicial. Não assim é como assim. é hoje. Assim como é hoje, nada muda. Né? E o que eles têm dito é a privacidade será preservada como sempre foi, né? Continuará sendo. E, obviamente, ela não é vamos lá, algo absoluto. Né? Quer dizer, se houver um indício de crime, se eu estiver investigando, é claro que eu vou quebrar o sigilo. Eu não. Não eu Banco Central, eu o Judiciário. Sim, sim. Não é? Sim. Então, esse aqui é o grande ponto. Mas, de todo modo, isso no Brasil, né? Você vê outras jurisdições em que o Estado tem muito mais intervenção. Muito mais visibilidade de tudo que acontece. Sim. E, assim, é claro, o Estado Nacional ele é eu diria, uma criação fantástica da nossa sociedade moderna, mas ele também tem que ser limitado. Né? O Estado também precisa ter seus limites, precisa ter seus checks and balances, e a sociedade também precisa estar sempre atenta ao que o Estado está fazendo, porque existe uma fronteira aí entre o Estado democrático, que precisa ser rigoroso, né, para combater determinados procedimentos que não são considerados aceitáveis, mas a fronteira que está entre isso que é aceitável da parte do Estado e o Estado autoritário é muito tênue. Né? Então, um Estado que tem pleno poder sobre o cidadão, poder de congelar seus recursos num aperto de botão, ou de saber onde você esteve, o que você pagou, como acontece em outros países, isso é algo que amedronta um pouco. Então, essa é a minha visão, quer dizer, não por causa do caso brasileiro, mas em função de algo que acontece em outros países, esse apelo de privacidade que as criptomoedas de emissão privada podem trazer, ele é bem interessante, eu diria. Talvez os extremos não sejam tão interessantes, né? Talvez o equilíbrio entre as possibilidades que acho que a gente já tem hoje de cripto, ou a economia tradicional, ou, enfim, a liberdade de escolha dentro desse economia tradicional, no sentido da moeda, da economia como funciona hoje. Eu não sou economista, né? Mas eu tenho minha opinião aqui, que eu também, eu acho que a gente já está nesse movimento de alguns países seguirem por escolher cripto. A Ucrânia foi um exemplo, né? Tiveram cripto como a Bitcoin, né? Como solução para conseguir ter acesso, porque eles não tinham acesso à internet, enfim, foi algo bem complicado e foi uma solução viável ali para eles, né? Eu acho que vão ter casos diferentes, enfim, e que a gente vai ter que lidar mais para frente. Mas eu acho que na medida que também tem essa abertura, a possibilidade, né, global de enfim, que permite, tem também a reação contrária de retração, porque na medida que você abre muito, aí você vê o descontrole e você vai e se fecha. Então, eu acho que vão ter diferentes contextos, assim, com relação à criptoeconomia, esses freios, acelera bastante, mas daí freia um pouquinho para tentar medir
como que a economia global vai se dar dentro Acho que desse nesse período. ponto, até uma dúvida que você acha que essa questão dos pagamentos internacionais e as criptos que estão, né, incentivando isso, fez o Banco Central correr para regular a questão de câmbio? Porque assim, as normas de câmbio mudaram, se aprimoraram, eram normas muito antigas, e um mercado que já estava assim, né? Mas ali. E aí agora a gente tem mudanças de câmbio com uma velocidade grande, as IPs entrando para câmbio também. Então, assim, acho que talvez o Drex vai demorar um pouquinho mais. Vamos tentar um outro caminho aqui para a gente conseguir melhorar, porque é uma dor. O pagamento internacional, né, os pagamentos transfronteiriços são hoje uma dificuldade, não só para o Brasil, como para outros países, né? Eu gosto muitíssimo de uma frase de uma comparação que o Roberto Campos Neto fez numa palestra algum tempo atrás, em que ele disse que fez uma provocação para um grupo de empresários sobre qual seria a forma mais fácil de levar 10 mil libras do Brasil para Londres, né? E uma das opções era de avião. E efetivamente essa era a mais eficiente, né? Naquele momento em que ele falava, né? Colocar numa mala e levar de avião do Brasil para Londres era a forma mais rápida de transferir essas 10 mil libras daqui para lá. A discussão sobre câmbio ela já é muito antiga, né? As normas já são percebidas como mais do que antigas, né, obsoletas, há muitos anos, mesmo antes, eu diria, dessa maior onda de inovação. É claro que todo o esforço de atualização regulatória que foi feito em câmbio foi feito levando em consideração um novo momento. Porque, acima de tudo, o grande problema da regra cambial é que ela era o reflexo de um Brasil que já não existe mais. Exato. Entende? Então, elas precisavam ser modernizadas. E essa certeza de que elas precisavam ser modernizadas, ela já vinha de algum tempo. E o que o Banco Central do Brasil encontrou foi um momento que, enfim, conseguiu colocar isso na prática e convencer todos os agentes, convencer o legislativo, etc. Porque havia mudanças que não dependiam só da regulação infralegal. O Brasil é um país que se destaca em relação a outros tantos que eu conheço, porque o Brasil faz muito no infralegal, né? Isso é uma bênção e uma maldição, né? Uma faca de dois gumes, né? Isso tem seus aspectos positivos e aspectos negativos. Mas eu diria que o grande aspecto positivo é permitir essa maior celeridade na atualização regulatória. Mas, obviamente, isso tem limites, né? O Banco Central não faz o que quer, ele faz o que a lei permite, o que a lei manda, não é? Em relação ao câmbio, havia essa restrição. Nem tudo dependia de atualização do infralegal. O que podia ser feito no infralegal, o Banco Central conseguiu fazer ao longo dos anos, mas muita coisa dependia do legislativo, né? Então, quando enfim se conseguiu fazer isso, já se fez, não com base no Brasil velho, já com base no Brasil novo, que é um Brasil cheio de inovação. O Brasil é um país fantástico nesse contexto da inovação, não é? Então, eu diria que é muito isso, tá, Mariana? A regulação cambial ela, já se sabia que precisava atualizar há muito tempo, e o que aconteceu é de calhar de conseguirmos atualizar. Aproveitar um momento ali. No momento em que o Brasil não só está precisando atualizar a regulação cambial, mas que já está passando por um processo de transformação pela via da inovação, né? E é claro, você fala as IPs, etc. A gente tem que reconhecer o novo Brasil. Quer dizer, as IPs hoje elas são parte importantíssima do nosso sistema financeiro, não apenas do sistema de pagamentos, né? Um pouco a própria norma que cria o conceito do conglomerado liderado por IPs, o conglomerado tipo 3, já diz, gente, a IP não é só uma instituição de pagamento, ela é a líder de um ecossistema financeiro, né? Que podem ter outras instituições financeiras embaixo dela. Exatamente. Né? Então, quando você vê a IP com SCD, com SCFI, né, com uma fintech de crédito, com uma financeira autorizadas pelo Banco Central, efetivamente utilizando os fundos de investimento em direitos creditórios, na viabilização de captação de funding, isso tudo é algo que vai muito além de pagamento, é claro. Uhum. Isso é financeiro, isso é intermediação financeira. Ela não faz apenas a intermediação de pagamentos, né? Ela não apenas viabiliza o fluxo de pagamentos, ela também viabiliza a intermediação financeira, o agente superavitário entregando recursos para o agente deficitário. Então, isso é uma realidade. O Banco Central não fecha os olhos para isso, né? Elas participam ativamente do nosso sistema financeiro de pagamentos e, portanto, elas têm que estar também na regra cambial. Ô, Fábio, e além assim, de tudo isso que a gente tem discutido até agora, o que você acha que é urgente ainda em termos de regulação, mas que a gente ainda está distante de encontrar uma solução, assim? Alguma aresta que está faltando aí. De câmbio, a gente acabou de
De câmbio, você comentou, né? Vinha num caminho longo, né? Já era necessário, a gente não tinha como fugir por ser uma lei muito antiga, uma regulação muito antiga. Mas e agora, né? O que falta, que é urgente, assim, a gente precisa resolver, mas realmente a solução a gente talvez não tenha nesse momento. A gente vai ter que ter algumas fases. Vamos lá. Eu acho que a gente está passando por um momento agora de, eu diria, a poeira baixou e agora a gente vai ter que arrumar algumas coisas dentro de casa, né? O que eu quero dizer com isso? Eu estou me referindo especialmente aos novos entrantes, né? Às IPs, aos bancos digitais, né? Eu brinco dizendo que o Banco Central, em relação às IPs, não usou a estratégia do sandbox. Né? O sandbox é a caixinha de areia, né? A inovação controlada, todo mundo está olhando. O que ele fez com as IPs foi colocar a criançada num ônibus, levar para a praia, solta. Se alguém morrer afogado ou por insolação, problema seu, estou pouco me lixando, tá certo? Vai, engrossa o couro, aprende a nadar, né? Fica com o couro grosso de tanto tomar sol e depois vem conversar comigo quando você tiver com o couro grosso. Essa foi a estratégia regulatória com as IPs. Sim. Todo mundo pode operar, né? O que aconteceu? Foi fantástico para o Brasil, trouxe muito benefício para o Brasil. Repito, tudo que a gente teve de crescimento na nossa taxa de bancarização, a gente deve fundamentalmente a essa estratégia de incorporação das IPs, das contas de pagamento, como uma forma de bancarizar o cidadão. Né? Aquela lógica do I need banking, I don't need banks anymore. Né? Quer dizer, eu preciso do banking, do serviço financeiro, não necessariamente provido por um banco comercial. Sim. Então, isso foi muito bom para o Brasil nessa perspectiva, mas trouxe efeitos colaterais que precisam ser tratados. E esses efeitos colaterais, eles fundamentalmente estão relacionados a um conjunto de agentes que entrou nesse mercado com uma grande cabeça de empreendedor, de fazer negócio, de ajudar pessoas, mas sem aquela cabeça de controle, de gestão de riscos, de prevenção, etc. E isso trouxe também algumas dores de cabeça. Hoje, tudo que a gente vê de fraude envolvendo o Pix, o coitado do Pix apanha. Mas o Pix, ele não tem culpa nenhuma. Ele não tem culpa nenhuma. O Pix não é o culpado. O culpado é exatamente o onboarding, a aceitação de clientes sem muito critério. Né? A falta de controle na aceitação de um cliente que está tentando abrir a conta como um laranja e você não consegue monitorar direito o seu comportamento, com identidade roubada, e você não consegue fazer um bom check, né, daquele documento que tem o nome Fábio Lacerda, que tem o CPF Fábio Lacerda, mas que tem a fotografia do fulano da esquina lá em Quixaramubim, no Ceará, entendeu? Então, isso é algo que precisa ser tratado de uma forma muito urgente. Quer dizer, arrumar a casa, especialmente dessa parte do sistema financeiro que entrou, que trouxe muito benefício, mas que em algum grau também abriu algumas brechas de controle que precisam ser sanadas. Tá? Esse é um aspecto. E eu acho que, em certa medida, e de novo a Resolução 269 já trouxe um pouco esse debate, repensar a questão do Bank as a Service, né? Porque o Bank as a Service, de novo, é uma coisa absolutamente fantástica, né? Traz muito benefício. Ele permite que mais e mais ecossistemas, ou microcosmos, né? Aquele conceito que um colega, que você conhece, o Marcos Cavagnoli, né? Que hoje está no Itaú, numa carreira brilhante. O Marcos Cavagnoli chamava do ecosystem owner, né? Que é o dono daquele pequeno ecossistema, o e-commerce, a rede de atendimento a varejistas, etc., que utilizam aquele conceito do embedded finance, né? De criar soluções financeiras e de pagamentos próprias para maximizar o benefício para os participantes daquela rede e, ao mesmo tempo, apropriar aquela renda financeira que antes era compartilhada com grandes bancos. Esse pessoal usa muito o Bank as a Service com muito sucesso. Mas, de novo, aqui há questões que a gente precisa discutir e repensar em termos de qualidade dos controles, da gestão de riscos, de qual é a adequada distribuição de responsabilidades. Né? Mas o Banco Central já está vendo essa situação do Banking as a Service, né? Com a 69, viu que não é só no Pix, né? Que existe aí todo um mercado forte e importante, que não adianta o mercado falar assim, não é pode, não pode, é
como pode, né? É isso como mesmo. a gente vai fazer, como a gente vai conseguir dar essa segurança. Isso. Então já tem pelo menos um caminho ali. E de novo pensando no tripé, regulação, supervisão e sanção, né? Quer dizer, aqui eu estou discutindo o seguinte, 269 foi uma primeira intervenção regulatória, né? Mas, eventualmente, você pode vir a ter ações futuras, e aqui nenhum inside information, nunca conversei com ninguém do Banco Central com relação a isso. É o que eu faria se eu estivesse lá. São os bastidores. Não, é o que eu faria se eu estivesse lá, me colocando no lugar deles. Eu diria, não, gente, aqui é um pouco como foi feito com o correspondente bancário. Olha, eu preciso ter alguém me dando a informação de quem são essas pessoas, controlando essas pessoas, mostrando para mim que tem controle. O que o Banco Central faz com o correspondente bancário? Ok, você tem que ter o registro, etc., mas se falha alguma coisa aqui, amigo, quem vai tomar na cabeça é o banco contratante, não é o correspondente. Porque o correspondente não é regulado, o banco contratante é. E ele enche o banco contratante de responsabilidades de controle, monitoramento, acompanhamento da ação do correspondente bancário, e se aquilo estiver falhando, quem apanha é o banco. Então é um pouco dessa lógica, né, de pensar no Bank as a Service com essa lógica de regulação, supervisão só se faz com prestação de informações, e sanção. Alguém vai ter que responder se algo der errado. E acho que também a transparência ao usuário, né? Também. Que às vezes não tem essa visão de tudo que está acontecendo ali com o dinheiro dele no final Isso é das horrível, contas, porque né? assim, o cara não sabe exatamente quem é o banco dele. Ele sabe que tem uma conta, mas não sabe quem é que está por trás. Exato. Então isso é muito ruim, de fato. Então eu acho que aí vai ter algum tipo de ação mais específica, né? De novo nessa linha de vamos arrumar a casa, sem falar de todo essa avenida que se abre de regulação dos VASPs e de tokenização da economia, né? Sim. Eu acho que vai ter um grande muita desafio. coisa. Esse semestre, né, o Bacen falou que vai soltar as consultas públicas sobre o tema. Eu acho que ele deve estar se debruçando muito, porque não vai ser uma tarefa fácil. Imagina que é isso, você regular a instituição, né? O VASP não pode regular o que ele faz. E aí, só que algumas normas que você vai colocar para ele, como o PLD, né? Como é que vai fazer, né, para você conseguir garantir essa parte regulatória sem interferir no negócio final? O que eu vejo é o seguinte, acho que a gente pode ter como premissa de que o novo se constrói sobre o velho, né? Então, o que foi a primeira regulação de IP? Foi a regulação de bancos, com algumas adaptações para o mundo de pagamentos. Isso foi a regulação de IPs durante muito tempo. De certo modo, ainda é hoje, né? Quando você pensa na regulação do tipo 3, a regulação do tipo 3, que é esse conglomerado liderado por IP, é basicamente a regulação do banco. Né? A mesma regulação que o Itaú segue, o conglomerado Nubank ou Stone segue. Né? Quer dizer, é basicamente a mesma coisa. Então, em relação ao mundo cripto, eu vejo muito isso. Quer dizer, a gente não deve esperar algo essencialmente diferente. Então, qual vai ser a regra de PLD? A regra de PLD vai ser fundamentalmente a 3978, que é a regra que vale para os bancos. Né? Lógico, com as adaptações necessárias para essa atividade específica do cripto. Então, o Know Your Transaction começa a ter uma relevância maior, né? A questão do Travel Rule, que você precisa efetivamente identificar os beneficiários. Então, eu diria, essas especificidades, né, aplicadas ao mundo cripto, elas devem ser tratadas na regulação. Mas a base, a essência, é a mesma que a gente já tem. Gestão de riscos, governança, segurança cibernética, não tem o que inventar. Não tem como inventar a roda. Assim, ter uma administração autorizada pelo Banco Central, que passa por aquele critério do fit and proper, né? O cara tem que mostrar que tem competência, que tem reputação ilibada, né? Que não é bandido. Tudo aquilo que vale para o banco vai valer para cá. A estrutura de governança com as 3 linhas de defesa, as responsabilidades da diretoria executiva, né? Da diretoria estatutária, do conselho de administração, se houver, auditoria independente. Gente, o basicão vai estar lá. Quer dizer, a regulação de cripto, ela tende a ser construída sobre a base de conhecimento que a gente já tem e que funciona, né? Que tem funcionado até hoje, essa é que é a verdade. E assim, em termos, acho que para a gente conseguir ter visão do que tem acontecido em outros locais do mundo também, que agora que você está numa outra experiência também, numa consultoria, o que você tem visto de novo em termos de regulação que você pode compartilhar aqui com a gente, de novidade?
seja em cripto, seja em própria regulação de Banco Central mesmo, que você tenha falado, puxa, eu acho que legal esse exemplo aqui em termos de fiscalização, que eu acho que aqui no Brasil, se a gente aplicasse, seria interessante. Porque, né, o mundo, eu acho que tem falado bastante sobre meios de pagamento, de uma forma geral, e isso me enche os olhos de, uau, vamos ver o que está acontecendo e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem pouco acesso, porque é tanta informação que a gente fica... O que a gente olha, né? Primeiro. O que você tem visto que você pode compartilhar com a gente? Eu acho que, em primeiro lugar, um compartilhamento de experiência pessoal. Está sendo uma delícia estar na KPMG, porque a KPMG é literalmente uma firma global, né? Então... a gente está presente em cerca de 150 países. Então, isso é muito gostoso, porque hoje você está interagindo com a KPMG de Israel, amanhã com US, com UK. Ontem à noite eu saí do escritório às 9 e pouco, porque tinha às 8h30 uma reunião com um colega da KPMG Japão. Né? Então, eu dizendo bom dia e ele dizendo boa noite. Né? Então, isso é muito interessante. E o que é mais interessante nisso é que você começa a perceber que não existe existe um padrão internacional de regulação, né? Existem os princípios que são colocados para todos os reguladores, mas ao fim e ao cabo a regulação ela serve para atender uma comunidade. Né? Então ela serve para atender a realidade daquele país. Então, por exemplo, a conversa de ontem com o meu colega japonês foi muito interessante, porque a gente estava discutindo exatamente essas questões relacionadas à tokenização, por exemplo. Então, como o Banco do Japão, né? O Banco Central do Japão vem lidando com essa questão, como os agentes privados vêm lidando com essa questão, interagir com o pessoal da KPMG Israel, nos projetos que eles têm com a Bolsa de Valores mais importantes de lá, também nessa linha de utilização de blockchain, as experiências que você tem de uso de inteligência artificial em diferentes processos, né? Seja de auditoria, de controles internos, enfim. É tudo muito interessante ver como as coisas acontecem, eu diria, no mundo todo. Então, o debate sobre tokenização de inteligência artificial, sobre evolução de pagamentos ou digitalização do dinheiro, é um debate global, mas que tem especificidades em cada país e reações até mesmo regulatórias que são peculiares, né, em relação aos diferentes países. Então, isso é muito rico. Né? E para vocês que atendem clientes também de fora do Brasil, vocês já têm essa experiência. Né? A gente também tem o desafio de explicar o Brasil para os gringos. Sim. E muitas vezes não é fácil. Não né? é fácil. Não é fácil, nem um pouco fácil explicar o Brasil para os gringos. É gostoso, mas não é fácil. Não, às vezes para mim é doloroso. Mas eles têm essa sensação de que funciona, né? Porque, pelo menos assim, acho que as experiências que a gente tem no escritório, principalmente com o Banco Central, flui. É uma coisa que... Eu acho que, acima de tudo, é isso. O nosso papel lidando com os estrangeiros é explicar em que medida a nossa realidade é diferente da deles e mostrar a base comum que nós temos com a deles. Né? Então, eu acho isso... E assim, com qualquer gringo, né? Seja europeu, asiático, norte-americano, a gente, olha, nós somos iguais a vocês nisso, nisso, nisso e naquilo, mas nós somos diferentes nisso, 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 naquilo. Então, essas peculiaridades, essas especificidades, elas fazem parte desse diálogo. Isso, sim, é o aspecto gostoso, né? Porque você termina precisando parar e pensar sobre si mesmo. Quer dizer, quem eu sou, como eu estou comparativamente ao outro, né? E eu acho que essa é a riqueza da minha experiência na KPMG. Primeiro, essa oportunidade de lidar com a diversidade do mercado brasileiro com uma outra ótica. Não se enganem, né? Quer dizer, as empresas são assim com o regulador e assado com o consultor. Imagino. Eu vejo coisas que antes eu não via. Você fala, aqui que tá. É esse o motivo. Esse é o plano de negócio das consultorias e esse é o do Bacen. Então, enfim, eu acho... É esse o caminho que tentavam me dizer. E eu ficava lá tentando matutar o que eu não estou enxergando. E até para entender por que a coisa está sendo feita assim, não assado, né? Então, tem sempre os porquês. Então, essa diversidade, eu diria, e assim, a KPMG, por ser uma firma muito grande, muito tradicional, né, muito respeitada no mercado,
a gente efetivamente tem participação ou tem prestação de serviços em diferentes entidades de diferentes segmentos, diferentes portes, etc. Sim. Então, isso é muito rico, né? É muito rico porque é algo que eu digo até para os nossos clientes. Quando o nosso profissional vai executar qualquer tipo de serviço, ele não vai apenas com um manual de procedimentos da KPMG. Sim. Ele vai carregando consigo as experiências que ele teve em outros clientes com negócios similares ou com dores similares em negócios diferentes. Sim. É um pouco do que vocês vivem no escritório de advocacia também, não é? Sim. Então, isso é muito rico. Eu adoro ver coisas diferentes, né? Assim, você vê situações diferentes, né? Modelos de negócio diferentes. Você fala, caramba, como tem coisa legal por aí, né? Então, eu acho que eu gosto muito de lidar com diversos clientes. E eu acho legal ver as coisas iguais em negócios diferentes. Exatamente. Às vezes quando a gente, não, tem uma coisa muito inovadora, você fala, não é tão inovador. Isso já funciona desse jeito no outro segmento que tem nada a ver com o seu. Exato. Me surpreende. E às vezes em algum evento, sei lá, aparece uma empresa de aviação. Você fala, quê? Em mês de pagamento, acontecendo... Qual é o interesse, né? De repente, uma empresa de seguro de saúde. Você fala, o que essa empresa está fazendo aqui? É interessante ver o movimento e tudo por conta, acho que, da 12865, que gerou esses insights, né? Essa possibilidade das pessoas em discussão, em discutir. Agora, você comentou sobre inteligência artificial. Será que a inteligência artificial entra no Banco Central? Eu acho que ela vai entrar em tudo. Assim, essa é uma outra tendência, né, de futuro. Assim, é assustador, né? Assim, eu repito, eu tenho medo. Eu sou Matusalenial mesmo, né? Eu não sou millennial. Eu vejo a inteligência artificial com um frio na espinha, né? Porque, enfim, vê-se a possibilidade de uso para o bem e para o mal, né? Então, aquilo me assombra e é algo difícil de você regular. Né? Assim, difícil de ser regular no sentido, é um pouco de novo a analogia do Rio, né? Difícil colocar isso num curso regular e bem travadinho. Mas eu diria que é inescapável. A inteligência artificial mais e mais entrará no nosso dia a dia, em todos os nossos processos. E um pouco, de novo, aquela analogia de apertar o botão e acender a luz. Assim, você vai ver as coisas acontecerem e você vai ficar satisfeito porque as coisas estão acontecendo, sem ter a clara noção de que elas estão acontecendo com tamanha eficiência porque o cara usou a inteligência artificial nessa ou naquela parte do processo. Entende? Então, isso vai entrar no... Aliás, vai entrar não, já entrou. O Banco Central já tem cases bastante interessantes que, na minha época de Banco Central, lá atrás, eu já compartilhava. Na supervisão bancária, enfim, na área de pagamentos. Então, a inteligência artificial ela já vem sendo testada e com sucesso pelo Banco Central. E eu tenho na cabeça muito claramente os cases de supervisão que o próprio Banco Central compartilha. Então, aqui eu não estou com inside information de novo. E mais ela vem entrando nos bancos, nas consultorias, no legal tech, no law tech, enfim. Vai entrar, não tem tudo. Jeito. Já está, né? Já está. Aliás, Alex... não, realmente, é algo que... Eu fico imaginando o Minority Report, assim, lá o Banco Central, os reguladores fazendo assim, já, nas telas. Gente, minha mente já vai para um outro caminho. Então, é um pouco disso. Eu acho que, e aí, de novo, dialogando com advogadas, né? Eu acho que a gente, como sociedade democrática, a gente precisa estar sempre muito atenta a isso, né? Quer dizer, a gente valoriza muitas das ações do Estado. A gente passou esse tempo todo aqui exaltando o Banco Central do Brasil, que é um órgão de Estado. Mas o Estado também precisa ter limites e a sociedade precisa ter mecanismos de controle das ações do Estado. Eu acho que tudo isso é muito importante, inclusive quando a gente está falando sobre dados, sobre uso de dados, sobre inteligência artificial, etc, etc. Então... eu acho que esse é um desafio para a sociedade. Isso vai além do debate sobre regulação. Com certeza. Bom, a gente já vai caminhando para as nossas considerações e perguntas finais. E a gente deixa sempre para o final... O melhor, claro. O melhor. Na cereja do bolo, que são as perguntas que todo mundo quer saber. E tem uma especial que um convidado nosso, né, no último entrevistado, ele falou... Faça essa pro Fábio, que eu acho que ele vai gostar. Vamos ver, Fábio. O Ceará vai para frente ou não vai? Isso é coisa do Aristides. Certeza. O próximo. Coisa do Aristides. Eu ia falar, minha próxima pergunta era quem fez essa pergunta? Coisa do Aristides. Mas, enfim.
Vai. Vai pra frente. Não é sobre o Vasco, mas é sobre o Ceará. Você sabe que eu sou torcedor do Ceará Sporting Clube e o Aristides torcedor do Fortaleza, né? Que infelizmente estão em momentos absolutamente distintos. O Fortaleza na semifinal da Sul-Americana e o Ceará sem conseguir sair da Série B. Mas eu costumo dizer que um bom torcedor do Ceará só tem 2 times do coração. O Ceará Sporting Clube é o adversário do Fortaleza. Então eu já vi que o próximo jogo na Sul-Americana vai ser Corinthians e Fortaleza. E eu sou corintiano de coração agora, meu sangue é alvinegro e todo. Mas, enfim, é isso. Eu acho que é a beleza da gente... eu acho assim, o futebol é legal porque ensina a gente a se respeitar também, né? Eu adoro o Aristides, meu conterrâneo, meu antigo colega. Mas é tricolor, coitado. Tem defeito. Então a gente termina aceitando. Coisa, né? A gente termina aceitando. Pois é. Não, o esporte realmente é algo importantíssimo. E aí, uma das perguntas que a gente sempre faz também é o que te motiva, assim, no dia a dia a levantar? O que te desperta algo bom, pessoal, o Fábio. Fora aqui do... Fora aqui. A gente costuma dizer, tipo, a gente se descobriu, eu e a Mari, a gente gosta de carro, corrida, na verdade, carro. Eu gosto de carro. A Mari não gosta de carro, ela gosta de correr do lado do carro. Exato. A gente gosta de asfalto, mas eu gosto direto no asfalto, tênis e asfalto. Exato. E cada uma tem uma mania. E aí a gente queria descobrir, assim, as manias das pessoas. Do Aristides, a gente teve alguns insights. No final, ele até se abriu. Você vai escutar depois do podcast dele, você vai ver que interessantíssimo. Agora, e você, Fábio? O que ninguém sabe do Fábio e que você acha que seria legal e interessante compartilhar aqui com a gente? Não, então, eu não sei. Não sei. Mas, assim, eu vou me permitir falar sério com essa pergunta tão leve. Eu costumo brincar que ninguém nasce no Ceará impunemente, né? Nós somos sempre brincalhões, etc. Mas eu também acredito que, de certo modo, as profissões moldam as pessoas. Sim. Eu passei tanto tempo da minha vida trabalhando como servidor público que hoje tem sido uma grande dificuldade para mim na KPMG, né? Porque assim, eu sempre me pautei pelo interesse público, por ajudar pessoas, né? E se você me pergunta o que me faz levantar todo dia, o que me faz adorar ser professor, é essa lógica de ajudar pessoas. Então, se você me pergunta o que eu mais gosto de fazer na vida, viver para minha família. Assim, me perceber como vela, né? Que se desgasta para entregar a luz, né? É isso que... eu não sei, a minha formação é católica, né? Então... E eu gosto muito de uma frase de um bispo de Barcelona, acho que do 3º século cristão, São Paciano, que ele dizia: cristão é meu nome, católico é meu sobrenome, um me designa e o outro me especifica, né? Então, eu diria, a lógica católica vai além da culpa, né? Que eu acho que o que mais nos caracteriza como católicos é a culpa, né? Nós somos minha culpa, minha tão grande culpa batendo no peito, mas é mais do que a culpa, é essa percepção de que viver para o outro e viver para ajudar as pessoas e para fazer esse mundo ser melhor é aquilo que nos realiza. Tinha uma baronesa russa, né, que fugiu da Rússia na época da Revolução e que se estabeleceu no Canadá e fundou ali uma obra religiosa fantástica, né, a Madonna House. E essa baronesa, ela tinha o seguinte... lema de vida que ela ensinava para as pessoas que estavam com ela: seja um feliz terceiro, né? E o que é ser o feliz terceiro? É colocar Deus em primeiro lugar, o outro em segundo, e você vai ser um feliz terceiro. Olha só. Isso, assim, eu li sobre isso na minha adolescência, que vocês sabem que já faz um bom tempinho, né? Que eu fui adolescente, cá entre nós. Eu era adolescente, eu devia ter meus 15, 16 anos quando eu li esse livro do Apresento-lhes a Baronesa, de um padre católico. E eu nunca esqueci dessa frase, do feliz terceiro, né? E é um pouco disso assim que para mim a vida só faz sentido dessa forma, entende? Sendo um feliz terceiro. Isso, pensando só em mim, eu não vou ser feliz. Sendo totalmente transparente e franco com você, sem nenhuma frescurada de querer passar por bom mocinho, assim, não sou bom moço.
Mas é isso que realmente eu gosto de ser. Então, eu gosto de servir, eu gosto de ajudar. Gosto de lavar as cuecas e meias dos meus filhos, sabe? Só não gosto de cuidar do passarinho, isso não, isso eu não gosto. Tem coisas, né, que... Cuidar do passarinho eu não gosto. O passarinho aí eu fico em primeiro lugar, ele fica em último, sempre. Mas é super perceptível, não tem nem como falar a sua doação, a sua caridade, enfim, o amor. E acho que é nítido não com que o passarinho. Não com o passarinho. Tirando o passarinho, sim. mas acho que é nítido o quanto você gosta de falar, né, de explicar para as pessoas, de estar junto. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, né? Mas não de passarinho. Sem passarinho. Cachorro, tudo bem? Cara, vamos lá. Cuidar de animal não é muito comigo, não. Não sou um cara de ter pets, não. Já que você precisava de alguma coisa... Não tenho pets. Eu tenho. Ai, não, mas eu tô procurando um. Aquela ideia de ter que passear com um cachorro à noite e catar cocô de cachorro na calçada, aquilo não entra na minha cabeça. Então, eu não quero ter cachorro exatamente porque eu não quero cuidar. É simples assim. É e aí quando você pega um pequenininho que ele vira, de repente... Não quero. Um mini pônei. Meus filhos sim, meu cachorro não. É isso. Muito bom, Fábio. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada pela sua aula. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente, o seu tempo com a gente. Ótimo. Obrigada, Mari, de novo também para essa parceria aqui nossa. E é isso. Encerramos mais um. Muito obrigado a vocês, né? Obrigado ao Tucunduva, né? Ao escritório. Obrigado a Lois, né? Que também participou desse convite. Muito obrigado pelo espaço que a gente teve aqui para dialogar com o mercado. E daqui a 10 anos a gente vai estar aqui de novo para falar dos 10 anos. Da 14748. Exatamente, já está marcado. Maravilhoso. Tá bom, já agenda. Já foi na agenda, já vou mandar um invite. E conto com a torcida de vocês pelo Corinthians contra o Fortaleza. Tá, e a gente vai torcer mais pelo Ceará também para ajudar ele. O Ceará eu torço. Obrigado. Abraço, pessoal. Valeu. Tchau.